o problema da predestinação. Né? Aquela coisa, olha, não tem jeito. Uns vão ser salvos, uns vão ser condenados, não tem o que fazer, Deus não pode mudar essa história porque já tem o seu destino, a sua predestinação. Isso foi condenado pela igreja. Né? Ao contrário, por exemplo, de como o padre Guido disse, recorrendo a Santo Agostinho, né, que inclusive é conhecido como doutor da graça, né, que a gente pode recorrer à graça de Deus. Não somos dignos, mas a graça de Deus pode nos levar então à salvação, ao amadurecimento, ao crescimento e tudo mais. Olá, seja bem-vindo a este canal. Estamos tratando nesta pequena série de vídeos que tem por título Visão Arminiana da Predestinação. Estamos tratando de canais anticalvinistas, como, por exemplo, o canal do senhor Ezequiel Gomes. Né? O senhor Ezequiel Gomes, ele inclusive, vou fazer uma propaganda para ele, dele, né? Ele é autor deste livro aqui, o senhor Ezequiel Gomes, A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus. Já analisei o livro. E se precisar, a gente faz uma análise dele em tempo hábil. Bem, eu acho que nada mais justo e pertinente a gente não procurar ser honesto em tudo que a gente faz. Os meus objetivos com o meu canal, este canal aqui, Resistência, é analisar o que os canais falam sobre a soterologia. Eu investigo toda a internet e, investigando a internet, pelo menos no mundo de língua portuguesa, eu observo que, infelizmente, somente por ódio, né, e preconceito, muitos canais são motivados a fazerem vídeos antimonergistas. Fazem muitos espantalhos, não entendem de fato a doutrina reformada e também não querem entender, ok? Não querem entender. É diferente a pessoa que quer entender o diferente. Pega um livro reformado e quer entender o que os reformadores diziam, o que os teólogos diziam, o que os teólogos atuais dizem. Bem, uma coisa eu tenho que admitir com eles. Infelizmente, existe também cristãos monergistas que interpretam erroneamente alguns ensinos das Escrituras, né? Concernente aos bebês, aos infantes, concernente ao mal, certo? Existe também, é lógico, né? Não vou ser partidário e dizer que não existe cristãos monergistas que também não erram e não apresentam de uma maneira sólida, eficaz, a doutrina que está expressada aqui no Novo Testamento. Às vezes acontece sim, é verdade. E, infelizmente, muitos desses canais anticalvinistas acabam usando essas interpretações errôneas e até algumas heréticas de cristãos monergistas e fazem um verdadeiro espantalho da verdadeira teologia reformada. Isso é uma realidade de ambos os lados. Se existe arminianos que fazem espantalhos, mentem, adulteram a história, falam de uma maneira mentirosa sobre os reformadores, né, buscando até em sites católicos romanos histórias fictícias, mentirosas contra os reformadores, também existem, né, cristãos monergistas que não conseguem interpretar de uma maneira adequada alguns ensinamentos do Novo Testamento e alguns assuntos exclusivos. Né? Bem, de qualquer forma, eu gosto de ser bem honesto em tudo que eu faço, até porque vou dar conta diante de Deus. Tudo aquilo que a gente professa, a palavra de Deus diz que nós daremos contas diante de Deus. Sendo assim, eu gostaria de ser honesto com o senhor Ezequiel Gomes, certo? E apresentar aqui a minha carta, né, o meu e-mail, que foi mandado a ele,
certo? E, infelizmente, ele deletou, né, dos comentários do vídeo dele. Como eu já disse, é frequente os teólogos arminianos, apologistas arminianos fazerem isso. Logicamente que não são todos, né? Mas boa parte deles se comportam desta forma. Eles dizem que vão tirar o comentário de tal pessoa, que tal pessoa é burra, que tal pessoa ela é idiota, e por aí vai indo. Né? A falta de respeito absoluto sobre aquele que deixa um comentário em seus vídeos. Bem, procurando ser honesto para com o senhor Ezequiel Gomes, veja o que eu disse para ele, né? Vou expor aqui as palavras dele, tá? E nesta série está sendo respondida as indagações que ele fez, que eu pensei que ele ia deixar minhas respostas no vídeo dele, nos comentários, mas infelizmente ele não deixou, né? Também não é este o motivo pelo qual estou irritadinho, nervosinho. Estou irritado, chateado, vou responder ele agora. Não tem nada a ver, tá? A nossa argumentação é dentro das escrituras, é dentro da historicidade, ok? Então, não é algo também pessoal a ele, porque eu faço aqui vídeos sobre o Temi Lima, sobre o Harry, do Evangelho Underground, sobre Elias Soares, então não é algo pessoal, tá? Eu sou totalmente imparcial concernente a isso. Eu analiso o que as pessoas dizem, né? Então, veja, ele respondeu o meu comentário com as seguintes palavras. O senhor Ezequiel Gomes, ele disse o seguinte: Marcos, não era você que não perdia tempo com hereges? Mas vamos lá analisar mais essa frase imbecil e infeliz sua aqui. Pretendendo que a visão arminiana da predestinação seja de origem católica ou tenha concordância de conteúdo com a visão católica. Nenhuma das duas coisas é plenamente verdade. Contanto, sim, a visão arminiana da predestinação é mais próxima da visão romana do que da visão calvinista. Pelo que não nos envergonhamos de forma alguma. Então me responde, de onde veio a heresia da dupla predestinação? Já foi analisado no vídeo anterior, a existência, né, daqueles dos quais Deus chama, né, para a salvação, e os réprobos, né, aqueles que realmente procuram, Deus não chamou para a salvação, mas para a criação. Eu sei que isso, para uma mente natural, isso é inconcebível, né? Para uma mente que não foi transformada pelo Espírito Santo e que se molda segundo as Escrituras, isso é inconcebível. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 9, quem é você para questionar o Deus da Bíblia? Se não há injustiça em Deus, deveríamos nos amparar num Deus que não erra, num Deus que é todo justiça, um Deus que chamou Israel e não chamou outras nações para a sua eleição, não é? Deus não chamou ali a nação de Israel? E Deus discriminou as nações dos hititas, dos filisteus. Deus fez discriminação? Não. Ele é Deus, ele é Senhor, ele faz o que ele bem entender. Eu não posso ficar discutindo com ele. Agora, veja, na parte 2 da argumentação do senhor Ezequiel Gomes, ele diz o seguinte: os falsos ensinos de que o homem é tão depravado a ponto de não ter qualquer liberdade de escolha e dessa forma só pode ser salvo através de alguma espécie de eleição incondicional? Ou seja, ele não acredita, né, nessas coisas. Respondeu? Ele perguntou, respondeu? E de Agostinho e de Hipona, o mesmo que ensinava, dentre tantas coisas, que fora da Igreja Católica Romana não há salvação, e que se não fosse a autoridade da Igreja Católica, ele não creria no Evangelho? Pelo amor de Deus! Além do mais, veja que coisa interessante, o catolicismo romano, na mentalidade adventista, é o anticristo. A Babilônia do Apocalipse e tudo mais. Agora, veja que a heresia da predestinação calvinista é tão flagrantemente diabólica. É o mesmo esquema, né, do Harry do Evangelho
underground. É diabólica, ela é luciferiana, é do capeta. Mas tudo bem, né? Isso aí é normal entre eles, né? Então, agora que a heresia da predestinação calvinista é tão flagrantemente diabólica, que nem mesmo o anticristo admite, para não deixar tão evidente de forma flagrante o quão diabólico ele é. Que argumentação sem sentido. Para ser eficaz, o catolicismo anticristo deve mesclar a verdade com o erro a fim de enganar e se apresentar como cristão, sendo na verdade infernal. Neste caso, porém, a rejeição da noção agostiniana da dupla predestinação faz parte das verdades nas quais o catolicismo acredita ou dos erros pelos quais o catolicismo rejeita. E tudo bem. Se quiser compreender, porém, vamos discutir a doutrina da Trindade, da guarda do domingo como dia do Senhor, da imortalidade da alma e de tantas outras ideias que vieram do catolicismo, ou pelo menos existem no catolicismo, e nas quais você, como calvinista, também acredita. O que você acha? Acho melhor parar de perder tempo com hereges. Eles podem acabar te desmascarando por completo. Abraço. Ele conseguiu dar um abraço no final, não sei como. Bem, interessante que eu comentava no vídeo anterior sobre a depravação total do homem, que o homem está morto em seus delitos e pecados e não se pode negar isso pela Bíblia. Mas, se o senhor Ezequiel Gomes é de fato um arminiano, conforme ele diz ser arminiano, aliás, deixa eu abrir um parênteses, toda seita é arminiana, ok? Toda seita, ela é arminiana, ok? Os 5 pontos do arminianismo estão expostos nas seitas, estão expostos na mente racional, na mente sem Deus, está exposto também no catecismo da Igreja Católica Romana. Portanto, negar a depravação do homem, negar que o homem está morto em seus delitos e pecados, que não tem condições de reagir à graça, é algo católico romano, que tanto os reformadores lutaram contra, certo? Eles nos livraram das doutrinas heterodoxas da Igreja Católica Romana. Não tem como negar isso. Bem, se o senhor Ezequiel Gomes, ele é um arminiano, ele deveria pensar como arminiano. Mas você percebe que os arminianos, os atuais, os neo-arminianos, né, eles pensam bem diferente de Armínio, né? Mas, por exemplo, livros da editora Reflexão, do qual ele gosta tanto e tanta gente gosta, né? A depravação total é crida aí pelos arminianos, por muitos arminianos. A depravação total, não é? E diz aqui esse autor aqui, que é autor do livro Depravação Total, Carlos Kleber Maia, ele diz que em seu estado natural, o homem caído é herdeiro da natureza pecaminosa de Adão e totalmente incapaz até mesmo de desejar se aproximar de Deus. E olha só o que ele diz aqui neste livro, Depravação Total, da editora Reflexão, o pastor, né? Pastor da Assembleia de Deus, tá? Ele diz aqui na página 48 desta obra o seguinte: com a depravação de sua natureza, o homem perdeu seu livre-arbítrio. O homem perdeu o seu livre-arbítrio. Puxa vida, quantas vezes eu vou ter que falar isso para os teólogos arminianos. Finalmente, achei um aqui que concorda com Armínio e concorda com a Bíblia, né? Com a depravação de sua natureza, o homem perdeu o seu livre-arbítrio. Sua vontade tornou-se escrava do pecado, com liberdade apenas para pecar. Somente a graça divina irá libertar esta vontade cativa. É o que Lutero ensinava na sua obra que rebateu Erasmo de Roterdã, né? Eu estou doando vários livros aqui, até minhas partilheiras estão esvaziando algumas. Eu estou doando bastante livro, DVD. Mas uma hora eu posso... Uma hora não, eu vou fazer isso agora, vou quebrar uma ética aqui. Debates e controvérsias. Volume 4. Ele derrotou
Martinho Lutero derrotou Erasmo de Roterdã, onde fazia uma teologia do livre-arbítrio. É só a gente ler um pouquinho mais e perceber que Deus levantou grandes teólogos para explicar de uma maneira convincente o que a Bíblia diz. É fácil. Mas o autor arminiano aqui diz que o homem perdeu o seu livre-arbítrio, somente a graça divina irá libertar esta vontade cativa, casa lá com Martinho Lutero, capacitando a responder favoravelmente à oferta da salvação feita pelo Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, somente a graça, somente Efésios 2, 8 e 9, a graça, o dom dado de Deus, é que consegue fazer isso. É justamente isso. Esta aqui é a depravação total, que parece que muitos canais arminianos esqueceram de ensinar. Bem, então eu ensinei isso no vídeo anterior, e isso está em consonância com muitos teólogos arminianos, se estiverem de acordo com Armínio, porque justamente era o que Armínio ensinava. Né? Agora, a questão da depravação total, né, e da eleição incondicional, tá? Além de serem bíblicas, conforme Efésios capítulo 1, verso 4, né, até o 5, no capítulo 2 de Efésios, de 1 a 5, né, está lá exposto nas Escrituras. É só a gente não ser teólogo liberal e acreditar nas Escrituras. Infelizmente, muitos desses teólogos arminianos são liberais, não acreditam no texto. Olha para o texto, faz até uma exegese adulterada, falaciosa, mascarada, para querer, assim como os esquerdas, sabe os esquerdas, que você está mostrando para ele, que o esquerdismo é algo mentiroso, que o marxismo é algo mentiroso, você prova para ele, mas ele não consegue tirar a venda. Ele diz que não, aquilo é a verdade, da mesma forma. Essas pessoas se comportam. Olham para o texto e não conseguem ver o que o texto está dizendo. Vão responder diante de Deus essas coisas. Vai responder. Não vai poder dizer que era inocente. Ah, não sabia, Senhor, olha. Fica difícil nessa era aqui que nós vivemos. Então, as doutrinas da depravação total e da eleição incondicional, além de elas serem bíblicas, elas não foram só ensinadas por Agostinho, mas por outros pais da igreja, tá? Anteriores a ele, como, por exemplo, Irineu, por exemplo. Tá? Irineu, que viveu de 130 até o ano 200, ensinava essas doutrinas. Basta você recorrer, por exemplo, no livro Contra Heresias. Compre este livro, Contra Heresias, e você vai ver lá a depravação total, você vai ver lá a eleição incondicional, você vai ver lá a expiação limitada, a graça irresistível, tá bom? A perseverança dos santos e outros pais da igreja. Mas mesmo que todos os pais da igreja estivessem errados concernente a esses assuntos, a Bíblia nos dá respaldo para acreditar nessas doutrinas. Bem, o senhor Ezequiel Gomes, ele fez uma crítica, né, ao senhor Agostinho de Hipona. Não é só ele também que faz críticas, né, ao maior mestre, ao maior presente que Deus deu para a igreja, que foi Agostinho de Hipona. Foi um grande mestre, né? É lógico, abaixo de Jesus Cristo. Eu não estou comparando com Jesus. Jesus é o nosso Deus. Eu estou dizendo de homens que Deus deu de presente para a igreja. Agostinho de Hipona, que é tão criticado por ele, né, pelo Ezequiel Gomes e por outros, aí eu já vi também até o pastor Flávio Martinez aí falando mal de Agostinho de Hipona. Que coisa terrível, meu Deus. A gente que fez história da igreja, a gente que estuda teologia, as pessoas em nome de uma fé, elas negam até as realidades históricas. Mas tudo bem. Então, Agostinho disse que fora da igreja católica não havia salvação. Agostinho, ele nunca disse que fora da igreja católica não há salvação, mas sim que fora da igreja nenhuma salvação.
tá? Isso aí está escrito no batismo, né? Do batismo, a obra do batismo, capítulo 29. Bem, então, o que ele quis dizer com isso, Agostinho? Nós não podemos distorcer as palavras de Agostinho de Hipona, como fez David Hahn no livro Que Amor é Este? Que eu já tenho 2 vídeos, de uma maneira bem singela, mostrando bem rapidamente os erros de David Hahn, que foi um grande apologista, mas infelizmente, quando chega na soteriologia, todos eles começam a escorregar no gelo e começam a não querer aceitar o que tem escrito aqui na Bíblia sobre a soberania absoluta de Deus. Que dificuldade! Querer tirar Deus do trono. Ele é Senhor. Ele é que manda no universo, manda na minha vida, manda na sua, manda em tudo. Então, o que Agostinho estava colocando? Que fora da igreja nenhuma salvação. Ele aludiu que a igreja universal, tá? Não a igreja romana, mas a igreja universal, aquela igreja invisível, tá? Não existe salvação. Ou seja, aquele que não estiver em Cristo, não estiver no corpo. Certo? Claro que não pode haver salvação para alguém que não faz parte do corpo de Cristo, porque o corpo é a igreja universal, certo? A igreja invisível, que é unido pela cabeça que é Cristo. Estando fora da igreja, a pessoa não pode ser considerada alguém salvo, porque não está em comunhão com o cabeça da igreja que é Cristo. Aí viraria uma discussão muito grande, né? Com os desigrejados, que vão dizer que pode ficar em casa, toma Santa Ceia em casa, meu filho. Quando você cair em adultério, prostituição, qualquer tipo de pecado, quem você vai reportar? Eu vou reportar diretamente com Cristo. Eu tomo minha Santa Ceia aqui em casa, já tem até cálice que vende para você tomar ceia em casa, para você não frequentar nenhuma igreja. Que coisa linda de ver, né? O homem moderno do século XXI diz que comungar com os irmãos é besteira, né? Aqueles que odeiam a igreja de Cristo, eles também odeiam a Cristo, né? Mas a frase de Agostinho, ele diz o seguinte: de minha parte, eu não deveria crer no evangelho a não ser comovido pela autoridade da igreja católica, certo? Isto ele fala no livro Contra a Epístola Fundamental de Maquineu. Ele estava defendendo a sua tese de que ele creu no evangelho através, logicamente, da igreja católica, que até aquele presente momento ainda não estava corrompida, como nós vemos aí a partir do 6º, 7º século. Ok? Naquele tempo, Agostinho era católico, sim, porque não existia o nome protestante, mas Agostinho é dos nossos. Ele era protestante, certo? Ele ensinava as verdades da Bíblia. Errou em alguns fatos, em alguns pormenores, é verdade. Quem não erra? Você não erra? Você é inerrante? Você não falha? Parabéns. Então coloque uma argola, né, na sua cabeça e vá para o céu, meu querido. Porque já o seu lugar não é mais aqui na Terra. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhum teólogo tem uma teologia 100% perfeita. Deus faz assim para que nós não venhamos nos gloriar, nos vangloriar, acharmos que somos alguma coisa. Pois bem, então Agostinho diz: da minha parte, eu não deveria crer no evangelho a não ser comovido pela autoridade da Igreja Católica. Então, ele cita isso fora do contexto. Tá? Ezequiel Gomes cita isso fora do contexto. Mas quando Agostinho diz: eu não deveria crer no evangelho a não ser comovido pela autoridade da Igreja Católica, em primeiro lugar, ele está constatando 2 tipos de evangelho. Um falso, o do Maquineu, certo? E o verdadeiro, que é o pregado pela Igreja Cristã. A frase de comovido pela autoridade da Igreja Católica está mencionando crer no evangelho, que é aquele universal, que foi crido por todas as pessoas que foram libertas do seu paganismo. A primeira coisa que vemos é que ele menciona a Igreja Católica, não a Igreja Romana, especificamente. Tá? Ele está falando da Igreja Universal e não de uma igreja local, romana, com sede lá em Roma. Tá? Em segundo lugar, ele diz que crê no Evangelho Universal. Ele crê na Igreja Universal, no Evangelho Universal, da onde vem esta autoridade. Ok? Quando Agostinho diz
De minha parte, eu não deveria crer no Evangelho a não ser comovido pela autoridade da Igreja Católica. Ele está aludindo à fé que seria derivada da pregação do Evangelho, como diz Paulo. E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, versículo 14. Esta fé ela é adquirida pela pregação das Escrituras. Não é isso? E pela pregação das Escrituras ela foi conferida à Igreja Apostólica. Né? Marcos 16,15, e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Está falando com a igreja, você igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. Então é para você pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, não especificamente a igreja romana. E é justamente isso que Agostinho estava querendo dizer. Eu criei no Evangelho porque a Igreja Universal o pregou para mim. Uma frase de Agostinho diz o seguinte: se você disser, não acredite nos católicos, você não pode usar o Evangelho de maneira justa para me trazer a fé em Maquineu. Pois foi no comando dos católicos que eu criei no Evangelho. Ele está dizendo que teve conhecimento através dos católicos. Assim como eu tive conhecimento através da Assembleia de Deus, para me libertar das doutrinas romanas, de certa forma, não totalmente, mas eu tive um conhecimento primário através do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Agostinho está dizendo. Olha, eu fui salvo pelos católicos que pregaram o Evangelho para mim. Outra frase de Agostinho que diz o seguinte: se você guardar o Evangelho, eu ficarei com aqueles que me ordenaram a crer no Evangelho. Então, é isso que Agostinho está dizendo. Não é a distorção que Ezequiel Gomes fez nos seus comentários para com a minha pessoa. Ok? Ezequiel Gomes, ele disse o seguinte no seu comentário que foi tirado do seu vídeo. Ele tirou os meus comentários e juntamente foi os comentários dele embora também. Ok? Mas ele disse o seguinte: se o Papa, o Anticristo, não admite a doutrina da predestinação calvinista, logo são os adventistas que seguem o pensamento do Anticristo, que é chamado na Bíblia o filho da perdição. O peso desse argumento coloca os adventistas e o filho da perdição como comungando da mesma heresia de perdição, que é negar o conceito monergista agostiniano reformado da predestinação. Adventistas não obedecem ao mandamento que diz: por isso sai do meio deles e apartai-vos do Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segundo Coríntios 6, versículo 17. Argumento muito contraditório. Tá? Eu posso deixar o pensamento aqui abaixo do vídeo para você ler. E ele também tem o direito, se ele quiser, se ele achar que eu estou distorcendo as palavras dele, também ele tem o direito de responder também. Tá? Mas o que ele escreveu foi isso aí. Foi isso. Não tem aqui uma argumentação lógica, racional. E eles que gostam tanto de lógica, de razão, tal, né? Os filhos do iluminismo, eles são movidos pela razão. Eu vejo uma passagem na Escritura que eu não acredito, que eu não quero acreditar, então Deus tem que se enquadrar no meu ponto de vista. Essa é a razão humana, né? Não, Deus não pode ser assim, tem que ser assado. Mas aí faz uma argumentação dessa que não chega a lugar nenhum. Ora, é latente, é notório que a Igreja Católica Romana ensina algumas verdades. É lógico. Toda seita, toda falsa religião, ela não ensina 100% de mentiras. É lógico que tem que ter verdades. A Igreja Católica Romana, ela ensina a doutrina bíblica da Trindade. E ali está a verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela ensina a adoração a Maria. Né? E aí, ela está errada. Essa mistura de verdade com erro é que mora o perigo. Meias verdades são piores do que uma mentira. Então, o que acontece é o seguinte: é lógico que existe doutrinas verdadeiras dentro da Igreja Católica, mas isso não justifica que eu tenha que negar a doutrina primax. Abaixo da doutrina de Deus, eu tenho a doutrina soteriológica. E a doutrina soteriológica,
os reformadores perceberam, assim como Martinho Lutero, né, percebeu de que a Igreja Católica estava errada. Erasmo de Roterdã e todos os seus intelectuais estavam errados, estavam caindo em contradições. Os seus concílios caíam em contradições. Ora condenava o semipelagianismo, ora apoiava o semipelagianismo. Esse vai e vem dos concílios mostra a fraqueza teológica da Igreja Católica. E, logicamente, os reformadores perceberam que eles não ensinavam a justificação pela fé. Eles perceberam isso, certo? E nos libertaram, nós que somos herdeiros evangélicos e protestantes, somos herdeiros da Reforma Protestante. Eles perceberam que os 5 pontos também surgidos ali, depois com Armínio, certo? Não que Armínio cresça nos 5 pontos atuais do arminianismo, mas vamos por aí os 5 pontos do arminianismo, também eram encontrados no catolicismo romano. Basta você comprar essa edição aqui da Loyola e fazer uma varredura e você vai perceber que os 5 pontos do arminianismo, do atual arminianismo, correspondem ao catolicismo romano. E é por isso, senhor Ezequiel Gomes, que nós, protestantes, né, cristãos protestantes, monergistas, agostinianos sim e reformados sim, nós rejeitamos o catolicismo romano e rejeitamos também a teologia atual arminiana. Ok? É só por isso só. É só por isso. Tá? Então, é um fundamento sem sustentação histórica e teológica, esse argumento que ele fez aí, que eu vou deixar aí abaixo do link, você pode dar uma olhada, tá bom? Ele também tem o direito de responder se eu distorcer as palavras dele. Eu não estou aqui para perder tempo com mentira. O que ele escreveu foi isso daí, tá? E, bem, e para finalizar aí este vídeo e mostrar para os senhores, tanto cristãos como não cristãos, certo? Vou deixar aqui um vidinho, tá? Uma sequência de uns 2 raciocínios aí, de um padre católico, tá? E você vai perceber que realmente, assim como todos esses canais anticalvinistas, eles, logicamente, a Igreja Católica também abomina, detesta, discrimina, odeia a predestinação bíblica, conforme ensinada pelos apóstolos. Ok? Você vai perceber isso através desse vídeo. Ok? Fique na paz. Deus abençoe a todos. E provavelmente só mais 1 ou mais 2 vídeos serão feitos, porque senão ficaria muito longo esta série. Mas você vai perceber que esse ódio das doutrinas bíblicas, das doutrinas da graça, não é algo somente de muitos ditos evangélicos em nossos dias, mas é algo detestado por todo o mundo das seitas e principalmente a Igreja Católica. Fique na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Então foi pregar na França contra essa corrente. Essa corrente oficialmente ela foi condenada pela Igreja em outubro de 1656 pelo Papa Alexandre VII. Então o Papa Alexandre VII condenou essa teoria chamada da predestinação. É um problema parecido, uma distorção, assim, vamos dizer assim, parecido com os calvinistas, né, Padre Guilherme? Exato, é uma aberração até do mesmo calvinismo. Olha, gente, Jesus tinha razão quando anunciava que quando um reino é dividido em si mesmo, nunca mais encontra uma sua unidade. Certo. Porque essas falsas religiões acabaram multiplicando. Ele viajou à França, em muitas cidades, pregando o Evangelho, a doutrina da Igreja Católica, mas a devoção à Santíssima Virgem já estava presente nessa época, né, Padre Guido? Exato. E acabou escrevendo este livro com o título que ele mesmo deu de Tratado da Verdadeira Devoção. Fatality. Fatality.